Deixa eu pôr a Eliana. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antônio. Boa noite, Maria Otília. Boa noite, Eliana. Boa noite para quem estiver nos assistindo, que ainda, né? Boa noite para quem está nos assistindo. Hoje a gente vai bater um papo com Antônio Hércules sobre autopublicação, né? Para dar mais espaço aos escritores aí independentes. E nós vamos estar falando sobre algumas peculiaridades que a autopublicação tem e como ela pode contribuir para o fomento, à formação do leitor e também da escrita criativa. A Eliana Lorieri é coordenadora do Polo Unicel Gilberto Dupas. A Maria Otília é coordenadora do Polo Unicel Jardim Paulistano, e eu, Suzete, sou a coordenadora do Polo Unicel Paz. Hoje é nosso segundo dia, né, de maratona, de live, e nós estamos buscando, nesses dias, conversar com pessoas que possam nos dar, como que eu poderia dizer? Que possam nos ajudar a formar leitores e escritores. Né? E a gente sabe que para essa formação no mundo da literatura existem muitas outras coisas que vão além do ler e escrever, além da sala de aula, além do professor, né? E que envolve também uma série de burocracias também, desde a parte escrita da criança, do adulto, ou de qualquer outra pessoa que se arrisca no mundo da literatura, a gente sabe que envolve uma série de outras coisas que vão além da aula, além do professor, né? E que envolve também uma série de burocracias também, desde a parte escrita da criança. Então, que vai além, né, da simples produção, que, na verdade, não é tão simples assim. Garantir uma autoria de algo que nós fazemos e criamos é uma coisa muito importante. É importante para valorizar aquilo que fazemos, mas principalmente para nos valorizar. Então, por isso, esse cuidado da gente estar buscando esse conhecimento. E muitas pessoas buscam esse conhecimento. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que, desde que o livro foi feito, poucas pessoas tiveram acesso a ele. E, mais ainda, poucas pessoas hoje têm acesso para produzir um livro. Né? Para produzir um livro. E aí, o que acontece? Muitas coisas deixam de ser vistas, muitas coisas deixam de ser lidas, muitas coisas deixam de ser faladas, muitas coisas deixam de ser vividas, porque nós não temos esse conhecimento. Então, em busca desse conhecimento, nós vamos hoje aqui tentar esclarecer algumas particularidades sobre a edição do livro e qual a importância disso e como que a gente pode fazer para conseguir isso. Eu vou deixar com vocês eu sou uma mera organizadora e uma assessora técnica, né? Eu vou deixar com vocês as mediadoras Maria Otília, Eliana Lorieri e o Antônio para falar sobre isso com vocês, tá ok? Então, eu vou estar saindo, fiquem à vontade. Estou aqui ouvindo, tá ok? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Então, eu vou pedir para o Antônio falar um pouquinho do trabalho dele. A gente já estava conversando, então ele vai falar novamente um pouquinho do trabalho dele. Aí depois a Otília, ela tem uma questão bem bacana aí que ela vai colocar. Né, Otília? Você pode falar um pouquinho mais do seu trabalho para a gente, Antônio, por gentileza? Posso, sim.
Antes de mais nada, boa noite. Muito obrigada da sua presença, né? Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui podendo falar com professores e é bacana, muito bacana. Eu sempre vivi no meio de professores, então isso para mim é bem bacana. Bom, a PERSE é uma plataforma online de autopublicação de livros para autores independentes. Nós já estamos no ar há 10 anos. Como é que funciona? Na verdade, nós somos uma plataforma aberta, onde o próprio autor faz a publicação do livro dele, ele define o quanto ele vai receber na venda de cada exemplar, ele não transfere direitos autorais da obra dele para a PERSE, ele fica de posse dos direitos autorais, na verdade, ele só nos autoriza a comercializar a obra dele. Isso vai ficar à venda na nossa plataforma. Quando alguém fizer a compra do livro dele, aí nós vamos produzir um exemplar e mandamos para quem comprou. Então, fazendo um grande resumo, o autor disponibiliza o conteúdo dele na plataforma e tanto ele como nós vamos ganhar quando o livro for vendido. Se o livro não for vendido, ele vai ficar parado lá na plataforma e ninguém vai ganhar, nem o autor nem nós. E também o autor não vai ter nenhum desembolso com isso. Se o livro for vendido, aí nós vamos ganhar alguma coisa. No nosso modelo de negócio, o autor fica com 80% do valor reservado para direitos autorais, vamos dizer assim, e a PERSE fica em torno de 20% desse valor. Como é que funciona isso? Esse é o nosso modelo básico, é sempre produção de 1 a 1. Mas eu queria produzir mais do que um, porque eu vou fazer um lançamento. Ok, a partir de um exemplar, a gente produz a quantidade que o autor desejar, e a partir de 10 exemplares, a gente começa a dar desconto, aquele desconto de volume que toda gráfica dá, quanto mais volume, menor o preço unitário do livro, né? A partir da criação desse modelo básico, a gente também começou a desenvolver algumas alternativas para aqueles autores que não têm ainda um conteúdo para publicar um livro, ele escreveu, já está escrevendo, mas ele acha que ainda não tem o conteúdo para fazer um livro. Aí a gente começou a abrir a possibilidade de participar de algumas coletâneas. Aí a gente criou um projeto que chama Aparelho. E também abrimos uma outra vertente, que aí é uma coisa que está mais voltada ao negócio, à educação, que é um projeto voltado para as escolas, chamado Incipit, onde a gente, de certa forma, estimula os professores, coordenadores de escolas a estimular os seus alunos a produzir conteúdo. O que a escola e coordenadores, professor vai fazer é juntar esse conteúdo, envia para a gente transforma esse conteúdo num livro, vai gerar um ISBN, que é o registro do livro, né? E vamos disponibilizar para a venda na nossa plataforma. Se alguém quiser comprar, vai estar lá disponibilizado. Todos aqueles alunos que participaram do projeto, vamos dizer assim, vão ter a possibilidade de ter um livro dele publicado. Esse é um modelo que a gente também tem feito. Tem várias escolas que participaram já conosco nisso. Algumas delas participaram conosco, inclusive, nas bienais que a gente participa, levando os alunos e tudo mais para o stand para fazer o lançamento do seu livro lá, que foi muito bacana, sempre é muito bacana esse tipo de negócio. Então, esse é o modelo básico da PERSE. Além disso, a gente oferece uma série de serviços que não existe obrigatoriedade das pessoas comprarem, nós somos só mais um fornecedor de serviço, que é serviço de revisão, diagramação, design de capa, o próprio registro do ISBN, ficha catalográfica. Eu acho que a gente pode depois falar um pouco sobre essa questão do registro dos direitos autorais, que é uma coisa que é bastante complicada e também a gente trata com muito cuidado esse tipo de coisa aqui na PERSE. Só antes da Otília fazer a pergunta dela, que a pergunta dela é bastante intensa, assim, vamos dizer. Eu queria fazer algumas perguntas mais simples, assim, né? Primeiro, me deu uma curiosidade aqui, gente. Eu sou daquela época
veja bem, que o livro tinha aquele... Você tinha que contratar uma editora, contratar um diagramador, né? Fazer pestap, né? Nem existe mais a palavra, gente. Lembra disso? É Forma verdade. de dentina, né? O pessoal usava, né? Enfim. E você tinha que fazer milhares de tiragens, né? Ou centenas, enfim. Não existia um número pequeno, né? A menor impressora que se tinha era aquelas manuais, como é que chamava mesmo? Aquelas manuais de... Enfim, as pequenas offsets, né? Enfim, mas as Sim, tiragens eram muito grandes, né? sim. E hoje em dia tudo isso está muito diferente, né? Então, só que às vezes a gente nem se deu conta que esse mercado mudou. Na cabeça das pessoas, escrever um livro e publicar um livro ainda tem uma barreira muito grande, né? Então, é muito interessante a gente saber que tem esse facilitador, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu gostaria de saber o seguinte: eu gerei o meu livro, eu fiz a minha diagramação, né? Eu posso, por exemplo, eu tenho um PDF do meu livro, eu tenho algum vínculo com a PC, por exemplo, ou eu posso, se eu quiser, eu posso doar o meu PDF para alguém, para alguma instituição, posso distribuir gratuitamente também, ou não, existe algum contrato, só É uma curiosidade, né? Não, olha, funciona assim. Na verdade, o autor, quando publica na Per-Se, ele não transfere direitos autorais da obra dele para a Per-Se. Então, é um modelo um pouco diferente da editora tradicional, que a editora tradicional, quando você manda o conteúdo para a editora, eles vão analisar, vão dizer, ok, bacana, vamos te publicar, vamos publicar o seu livro. Aí você vai assinar um contrato com eles e vai transferir os direitos autorais daquela obra para a editora, e ela passa a ser dona dos direitos autorais daquela obra. No nosso modelo, não. No nosso modelo, o autor continua sendo proprietário dos direitos autorais, então ele faz o que ele quiser faz com o o que ele direito quiser. do livro dele. Na verdade, quando ele coloca na plataforma, ele só está nos autorizando a publicar o livro na nossa plataforma para vender na nossa plataforma. Isso não impede que ele publique em outro lugar, que ele distribua gratuito, que ele imprima uma quantidade de livros conosco e depois venda ele os livros, não precisa necessariamente vender através da Per-Se. A gente mesmo tem parceria com outras plataformas de comercialização, como Amazon, Submarino, Americanas, Magazine Luiza, onde o autor tem que nos autorizar a colocar o livro dele para comercializar também nessas plataformas. Não é automático, ele publicou na Per-Se, automaticamente vai ser vendido nessas plataformas. Não. Por quê? Porque a autorização inicial, quando ele entra para fazer o cadastro dele na Per-Se, ele só nos autoriza a publicar na Per-Se e comercializar através da Per-Se. Então, qualquer outra coisa que a gente vier no futuro a criar para comercializar o livro dele, para dar visibilidade para o livro dele, ele tem que nos autorizar. Então, ele continua sendo dono dos direitos autorais e ele, por ser o dono, ele faz o que ele quiser com ele. Inclusive, sair da Per-Se a hora que ele quiser. Ele pode entrar hoje, aí amanhã ele achou que não vale a pena estar lá, ele vai lá e exclui o livro dele da plataforma, não precisa de nossa autorização, nada. Do mesmo jeito que ele entra e ele publica o livro dele e a gente não dá o aval para que ele publique, porque qualquer um pode publicar, ele também não precisa do nosso aval para sair, ele sai a hora que ele quiser. É efetivamente uma plataforma aberta e ele é responsável pelo conteúdo dele, por tudo aquilo que é de bom, por tudo aquilo que é ruim. Então, se eu publiquei um livro, mas eu plagiei alguma coisa de alguém, quem vai responder por isso é ele. Porque ele, ao fazer o cadastro, ele se responsabiliza por aquele conteúdo que ele está colocando na plataforma. Então, ele tem autonomia total sobre o livro dele e nós só somos uma ferramenta. Nós estamos uma ferramenta na mão dele para ele utilizar. E você mesmo comentou, né, que é em formato de e-book ou livro físico. Sim, o livro físico impresso, normal, é um livro. Você vai pegar o livro na mão, você não vai dizer que ele foi feito numa impressão digital, que é a forma que a gente imprime os livros a partir de um exemplar, né? Ou que se ele foi feito em 1.000, 10.000 exemplares. É totalmente transparente.
você fez artes gráficas, você sabe o que eu vou te dizer. O livro, quando é impresso offset, é um monte de bolinhas para você visualizar. Se você pegar o contafio e olhar na letra, você vai ver um monte de bolinhas. Retículas. As retículas, exatamente. A impressão digital é um pouco diferente. Ela é diferente e ele vai... mas ele não percebe isso a olho nu, ele vai passar batido sem perceber isso. Muito, muito interessante mesmo, né? Eu vou deixar a Otília falar, que eu já cortei ela umas 500 vezes, daqui a pouco ela para de ser minha amiga. O que você queria falar, Otília, para o Antônio? Qual foi a sua pergunta, minha amiga? Abre seu microfone aí, eu vou fechar o meu. É que o Antônio já explicou muito bem sobre essa plataforma. Eu tinha muitas dúvidas, porque eu não conheço essa plataforma, né? Então, a pergunta que eu queria que ele me respondesse, a dúvida, é como que o professor pode estimular a escrita criativa usando essa plataforma? Como que ele estimula nos alunos? Qual as técnicas da plataforma, as facilidades e as dificuldades? Por exemplo, eu sou professora, como é que eu inicio o meu trabalho nessa plataforma para depois levar para a sala de aula? Oi. Deu para entender? Ok. Então, nós, como eu disse há pouco, nós somos uma ferramenta, né? O que a gente percebeu com esse projeto Incipit que eu comentei rapidamente é que o fato de você dizer para os jovens, para as crianças, ou para um adolescente, ou até mesmo para adultos, porque dentro do projeto Incipit a gente também teve vários livros publicados por alfabetização de adultos, né? Que na hora que ele é estimulado a escrever e aquilo vai virar um livro, muda o nível de interesse das pessoas e eles passam a pesquisar tipos de escrita. Eu vou escrever um poema, eu vou escrever um conto, eu vou escrever uma crônica. Cria um estímulo bastante grande para as pessoas começarem a pensar nisso, né? E eu acho que a única forma de você, assim, mas eu vou começar a escrever, a minha poesia vai ser simples, ou o meu texto vai ser simples. Não interessa, você tem que começar a escrever. E com o passar do tempo, isso vai evoluir. Escrever é prática, não tem muito. Algumas pessoas têm dom, não tem como não tirar isso de algumas pessoas, mas a grande maioria vai ser suor, vai ser ter que escrever mesmo, não tem jeito, vai escrevendo, vai melhorando, a coordenação vai orientando, vai corrigindo e assim por diante. E como é um negócio que não tem restrição no sentido de que vai ser só texto. Não, é texto mais imagem. Não, é um texto onde eu formo uma imagem com o texto. Para nós, isso é indiferente. Para você, se isso tudo estimula as pessoas, eu acho que isso é o que importa. É começar a colocar no papel. E é engraçado, porque às vezes a gente se surpreende com alguns desses livros, fazendo, bom, deve ser um livro simples. Não, você tem coisas muito bacanas produzidas por alunos que estão escrevendo pela primeira vez. Mas, óbvio, teve um processo de trabalho junto da coordenação, para estimular, e também o interesse de quem escreveu, do autor, né? De buscar, de se informar. Acho que a PERSE se propõe a ser uma ferramenta. Até o momento que surgiu essa possibilidade de se ter uma plataforma,
as formas que quem escrevia tinha de publicar era mandar o livro para uma editora e esperar que a editora aprovasse aquele conteúdo para publicar, ou pagar uma grana, que não é pouca, para uma gráfica, que, de certa forma, se diz editora também, mas, na verdade, é uma gráfica travestida de editora, que está mais interessada em imprimir 100, 200, 1000 livros, e depois entrega isso para o autor, e o autor tem que se virar para vender os livros. Então, assim, esses eram os modelos. Com a possibilidade da internet e também da impressão digital, que é onde você pode produzir um a um com uma qualidade muito boa, abriu esse novo universo, que é o universo de você poder publicar com baixo custo ou sem custo e estar no mundo divulgando que você é um autor e que você tem uma obra, que você participa de uma obra publicada pela sua escola, pela sua coordenação, e aí está lá, é uma obra, você é autor, não interessa se você é autor de uma poesia de meia dúzia de estrofes, ou se você é um autor de um texto, de um conto de 20 páginas, você é autor do mesmo jeito. Então, Antônio, assim, se eu vou publicar, né, a minha obra, eu posso modificá-la a qualquer hora. E posso também, o conteúdo também é por minha conta. Não tem uma definição de categoria. Não. Já que eu sou responsável pela autoria, eu posso colocar e vou ser eu que vou responder pela obra, né? Eu posso modificar a qualquer hora e também posso ver o produto impresso antes de estar já pronto para sair. Você não, na plataforma, você não vai ver o produto impresso, porque nós só vamos imprimir quando alguém comprar. Mas dentro do processo de publicação, você vai conseguir ver como é que ele vai sair. Porque do jeito que o PDF ali, é o jeito que ele vai ser impresso. Ele não vai mudar, não vai ser diferente daquilo que estiver lá. Você vai conseguir ver, o meu conteúdo ele tem 100 páginas, você vai conseguir ver as 100 páginas, como é que cada página vai ser impressa. Como você vê hoje, quando você escreve um texto no seu computador, e depois você manda imprimir na sua impressora, você sabe exatamente aquilo que está na tela é o que vai ser impresso na impressora. No nosso caso, é a mesma coisa. Se eu quiser um para mim, eu tenho desconto? Funciona assim. Na verdade, o autor ele não paga o preço de venda. O que a gente tira do preço do autor? Na verdade, a gente tira do preço do autor o que ele definiu como sendo o ganho dele. Porque não faz sentido a gente cobrar dele e depois devolver para ele em forma de royalties. Ficar nós manipulando esse dinheiro, não faz sentido isso, né? Então, a gente reduz isso. Então, só o fato de tirar isso já vai reduzir o preço de venda do livro para o autor. E a gente consegue o desconto para o autor a partir de 10 exemplares, porque, infelizmente, na hora que eu vou mandar imprimir, seja para venda para o autor ou para um terceiro, né, para uma outra pessoa, o custo de produção é o mesmo. E a gente, como eu disse, a PC não está ganhando nada no início. Nós só vamos ganhar quando o livro for vendido, né? E quando o autor compra, a gente também não ganha nada. O ganho da PC é muito pequeno. A gente vai ganhar mesmo quando um terceiro comprar. Aí é onde realmente tanto o autor como nós vamos ganhar alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta, assim, bem prática, assim, né? Então, por exemplo... Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu respondi a sua questão, Otília? Respondeu sim. Sou eu responsável pela minha obra, eu posso modificá-la, posso ver depois só depois, é isso mesmo, tá? Na plataforma, a gente diz o seguinte, que a plataforma permite que você tenha lá um livro vivo. O que eu chamo de livro vivo? Você publicou o seu livro hoje, aí amanhã você dando uma olhada naquilo que você escreveu, você não gostou de alguma coisa que estava ali, você modificou. Você vai lá e troca o miolo do livro,
os próximos livros que forem vendidos já vão sair com o texto novo. Eu descobri um errinho aqui, uma vírgula, um acento que eu esqueci de colocar. Você vai lá e trocou o conteúdo, porque cada vez que a gente for imprimir um livro, eu vou lá, baixo o conteúdo que você colocou, o mais atual que está lá, e mando para a gráfica para ela imprimir. Então, isso permite que a gente efetivamente tenha um livro mais atualizado possível dentro daquilo que o autor julga que é importante para ele. Então vamos lá. Eu tenho um livro, por exemplo, que eu quero publicar. Tenho poesias, enfim. Aí eu entro lá na plataforma e aquilo é autoexplicativo, é isso? Eu não tenho que entrar em contato com ninguém, ou eu tenho? Como é que funciona? Não. Você vai entrar na plataforma... você vai entrar na plataforma, vai fazer um cadastro pessoal seu, com os seus dados e tal, e vai entrar no que a gente chama de publicador, e lá no publicador tem... antes de você entrar no publicador, vai ter uma página lá de apresentação do publicador, e lá tem vários tutoriais, onde você vai poder assistir um vídeo de como que é o processo de publicação, se você quiser, antes de fazer efetivamente a publicação. Ou então, mesmo dentro do publicador, em todos os passos no processo de publicador, tem sempre um linkzinho Saiba Mais. Nesse link, às vezes, vai ter um vídeo que mostra aquele processo, se é um processo um pouco mais complicado, por exemplo, como fazer o upload do conteúdo do miolo do seu livro, como montar uma capa, assim por diante. Você vai ter um videozinho lá que dá algumas instruções. Ou então vai ter um texto dizendo assim, para que eu preciso colocar aqui categoria do meu livro, entendeu? Porque isso vai ser usado para a busca que as pessoas fazem do tipo da categoria. Aí tem um texto lá explicando por que você tem que colocar aquela informação ali e por que ela é importante e como você precisa fazer aquilo. Dentro do processo de publicação, tem a maioria das partes são processos, vamos dizer, mais simples e burocráticos, como colocar o título, colocar o autor, definir formato do livro, assim por diante. Os processos um pouco mais complicados, que é fazer o upload do miolo do livro e fazer o upload da capa ou montar uma capa, tem sempre um videozinho explicando. Independente disso, em todas as páginas do site, tem uma abinha lateral, fale conosco, você bateu ali, manda mensagem e a gente auxilia. A gente está sempre disponível para auxiliar, porque como é uma coisa que, apesar de... Depois que você fez a primeira vez, você vai fazer automático, o resto vai ser muito fácil. Mas a primeira vez é sempre um pouco mais complicado. E a gente está sempre disponível e à disposição para ajudar nisso. Basicamente é isso. Você vai dizer assim, você está falando que é fácil, mas não deve ser assim tão fácil. Realmente, não é uma coisa extremamente simples, mas também não é bicho de sete cabeças, não é é bem mais fácil do que era antes, né? Isso é fato, né? É que antes você, em alguns casos até, algum tempo atrás, poderia até parecer um pouco mais simples, porque você juntava todo o seu conteúdo, entregava na mão de alguém, esse alguém ia digitar, ia fazer tudo, depois você entregava um livro pronto, né? Tinha um custo isso, né? Isso tudo tinha um custo, e não é um custo baixo, é um custo bastante alto. Hoje em dia, com as tecnologias, ninguém escreve mais um livro em papel, todo mundo escreve um livro ou no Word, ou no Google Docs, uma ferramenta dessas, de editor de texto. Então, você já está meio passo de ter a possibilidade de publicar isso dentro da nossa plataforma, a partir do momento que você colocou isso no editor de texto, ou até mesmo num blog. Eu escrevo num blog. Tá bom, você consegue baixar aquilo do seu blog, colocar no Word ou no editor de texto qualquer e fazer o processo todo para publicação. E a gente vai estar sempre à disposição para ajudar. A gente tem consciência de que isso é importante e a gente vai estar lá sempre para fazer isso.
O Antônio, e financeiramente é mais vantajoso do que o processo convencional por exemplo, a porcentagem que eu ganho no meu livro? Porque você estava falando, né, que tudo isso gera mais custo, né? Que se eu entregar na mão de um ilustrador, de um diagramador, né, enfim, com toda essa questão da editoração, o que você diz em relação... Então, o que acontece é assim. Então, vamos. Eu escrevi o livro e vou. Meu livro é um livro ilustrado, é uma história e vou ter que ter um ilustrador. O que a maioria das pessoas fazem é buscar a parceria do ilustrador. Então, o ilustrador faz a parte da ilustração, uma outra pessoa faz um texto e você faz uma coedição de quem fez o texto e teve a ideia da história e de quem fez a ilustração. De certa forma, você não teve o custo de pagar por um ilustrador e você está compartilhando com eles os seus ganhos. Não tem outro jeito. Quando você vai para uma editora tradicional, o que vai acontecer é você vai passar o seu livro para a editora, ele vai avaliar e vai dizer assim, esse livro é bacana, eu vou publicar. A partir dali, a editora assume todos os custos. E o autor vai ficar com uma remuneração que varia entre 7% e 10% do preço de venda do livro. Esse é o parâmetro de mercado, de modo geral. Os novos autores, óbvio, vão ganhar menos. Os autores que são mais consagrados, que têm um nome, já alguma coisa, vão ganhar um pouquinho mais. É assim que funciona. Isso quando e se o livro for aprovado. As próprias editoras dizem que, assim, de cada 100 livros que elas recebem, elas não aprovam nem 5 desses livros. Então, assim, e às vezes dão retorno, às vezes não dão retorno. No fundo, esse é um processo, né? Agora, ao publicar numa plataforma como a da PRC, uma coisa não exclui a outra. Nada impede que ele, como ele continua sendo dono dos direitos autorais dele, pode publicar, já começar a falar do livro, já começar a divulgar o livro, as pessoas já começarem a ver o livro, e ao mesmo tempo ele buscar uma editora para depois colocar esse livro num outro patamar, no patamar já de colocar o livro à venda nas livrarias físicas, tal, que a gente não faz. As nossas vendas elas são só online. Nós temos uma consciência que nós somos uma porta de entrada dos autores para as editoras grandes. Porque nós não temos como uma vitrine, não uma porta de entrada. Acho que melhor uma vitrine. Porque nós não vamos competir com uma editora grande, porque não é o nosso modelo de negócio. Nós não fazemos distribuição física do livro para a livraria e assim por diante. Então, assim, tem alguns autores que começaram com o livro na nossa plataforma e depois conseguiram uma editora e tiram o livro da nossa plataforma. Alguns até nos dizem, estou saindo porque consegui uma editora. Outros a gente nem fica sabendo, porque ele vai lá, exclui o livro dele e tchau. Aí depois a gente descobre, por algum momento, pesquisando na internet, se descobre que o livro dele está lá numa outra editora. Ok, é o direito dele, não tem, para nós isso é tranquilo e transparente, não tem nenhum problema. Isso é o nosso negócio. Antônio, o que é ISBN? Para que serve? Então, eu acho que isso é uma informação bacana, que assim, você escreveu um livro e agora, o que eu faço, né? Com esse conteúdo, porque, poxa, se eu colocar, alguém pode plagiar, alguém pode copiar, alguém pode usar isso para o mal, né? O que a gente recomenda é que o autor faça o registro de direitos autorais. O que é o registro de direitos autorais? Ele vai registrar o texto dele. Se aquele texto depois vai virar uma música, se aquele texto depois vai virar um livro, ou vai virar um site, vai virar um blog, para a Fundação Biblioteca Nacional, que é quem faz o registro de direito autoral, isso é transparente. Você vai registrar o texto lá, e aí ela vai te dar um certificado dizendo, você no dia tal registrou esse texto. E aí você passa a ter como comprovar que aquilo é seu, que aquela autoria, aquele texto é de sua autoria. Esse é o primeiro passo. Isso a gente não faz.
Isso a Per Se não faz. Por quê? Porque isso é uma coisa do autor. Como ele não transfere direitos autorais para a Per Se, ele precisa fazer isso. Mas isso é muito simples. Você entrou no site da Fundação Biblioteca Nacional, escritório de direitos autorais dentro da Fundação Biblioteca Nacional, juntar isso impresso na impressora da sua casa, mandar para eles, é uma taxa baixinha que você vai pagar para fazer o registro do direito autoral. Com isso, você está protegido que o direito autoral é seu. Se amanhã tiver algum problema, você vai ter como brigar na justiça com alguém para provar que aquele direito, que aquele texto é seu, que aquele conteúdo é seu. A partir daí, tem outros 2 tipos de registro que aí já estão relacionados com o livro e não mais com o texto, que é o ISBN, que é aquele código de barras. Se você pegar o livro, todo o livro atrás tem um código de barras. Aquilo é como se fosse o RG do livro, é o registro do livro mundial. Aquilo, em qualquer lugar do mundo, identifica que é o seu livro. Aquele código representa o seu livro. Por que é importante o ISBN? Porque a maioria das livrarias, seja ela online ou offline, física, tem como chave de controle dos seus estoques e controle de tudo que acontece dentro da livraria. Então, isso é importante por conta disso. E ele é único, ele é só daquele seu livro. Não vai ter 2 ISBNs iguais em nenhum lugar do mundo. Ele vai ser só do seu livro. E o outro registro é a ficha catalográfica. E aí vocês conhecem um pouco mais, como que o pessoal de escola conhece um pouco mais, que, na verdade, é um outro registro que é feito na Câmara Brasileira do Livro, onde vai auxiliar as bibliotecárias, auxiliar as pessoas que fazem catalogação a colocar o livro, catalogá-lo na biblioteca. Então, assim, esses registros eles estão relacionados com o livro. Ou até mesmo, na verdade, não é nem com o livro, mas sim com a mídia. Porque, por exemplo, o ISBN para livro impresso é um, para o e-book é outro, e dentro de e-book há um e-book que é em PDF, ele é um e-book que é feito em EPUB, é outro. Então, assim, aí são exigências do ISBN, que é para cada mídia, para cada tipo de mídia, você tem um número independente e separado. Às vezes é o mesmo livro, o mesmo texto, o mesmo título, mas só que um é impresso e o outro é e-book. Eles tratam de forma diferente lá dentro. Para publicar na Per Se, não é necessário o ISBN, porque a gente tem um outro código interno, e ao colocar o livro na plataforma, a gente faz todo o controle dentro da plataforma, é feito por um código interno nosso. Não existe a obrigatoriedade do ISBN nem da ficha catalográfica para publicar na Per Se. Mas eu queria vender no Submarino, na Amazon, aí vai precisar do ISBN. Eu queria colocar o meu livro para vender na livraria aqui da esquina, eu vou comprar uns 10 exemplares, conversei já com o dono da livraria, ele vai vender. Aí ele vai pedir o ISBN, porque é a chave de controle dele lá, do estoque dele, essa coisa toda, é o ISBN. Ele vai, se o seu livro não tiver ISBN, ele não tem como vender lá. Então, é o RG do livro, né? É o RG do livro, e ele é único. Aquele ISBN está atrelado ao seu livro. Se amanhã, por exemplo, você mexeu no seu livro, aumentou a paginação, você ampliou ela, dentro da regra do ISBN, se isso passou de 20% do total do conteúdo que você mexeu, você teria que pedir um novo ISBN. E ele está sempre atrelado ao livro. Ele é o registro aqui do seu livro. Obrigada. Esse serviço a Per Se faz. O de registro, a Per Se não faz. Esses outros a Per Se faz. Ele tem um custo, mas é possível ser feito através da gente, a gente faz. No projeto Incipiri, como eu comentei, direcionado para as escolas, a gente fornece isso graciosamente o ISBN. A ficha catalográfica não, mas certamente numa escola, uma bibliotecária vai conseguir fazer uma ficha catalográfica para você colocar no seu livro sem nenhum problema, porque esse é o métier delas. Né? Ô, Antônio, qual que é o seu maior público
de autores aí, o que você mais publica aí lá na Percê? Olha, o que mais tem são livros de poesia. São poetas. Poetas é o que mais... Eu acho que isso, na verdade, é inversamente proporcional à dificuldade de você conseguir uma editora tradicional. É muito difícil as editoras tradicionais publicarem livros de poesia. Assim, o autor tem que ser bastante consagrado, tem que ser já tem um nome, já tem bastante tempo de janela. Então, os autores de poesia acabam tendo que buscar outras formas de publicar seus livros, e aí a Percê acaba sendo uma alternativa bem interessante. As nossas plataformas acabam sendo uma alternativa interessante para esse tipo de autor, né? É uma boa colocação, né? Que por um lado você fica assim, puxa, que bom que existem tantos poetas, né? Sim. Por outro lado, você cai nessa questão, né? De olha como é a dificuldade deles deles conseguirem produzir ali, né? O material deles, né? Você tem, por exemplo, a Cora Coralina, que foi descoberta há 60 anos. Né? Desculpa, te cortei. Não, a Cora Coralina, por exemplo, foi descoberta para o mundo da literatura e para o mundo das editoras com 60 anos, com mais de 60 anos. Quer dizer, então, assim, não é um mundo muito fácil para o poeta. Assim. Enfim, a gente gostaria de lembrar também ao pessoal que está assistindo que eles podem fazer perguntas, né? Que a gente tem a Suzete que está aí na retaguarda para colocar aqui para a gente, para o Antônio responder as perguntas aí do público, tá, gente? Então, quem está assistindo aí ao vivo, pode perguntar que o Antônio responde, pergunta que eu respondo. E tem alguma coisa, Antônio, que você gostaria de falar que, de repente, a gente esqueceu de perguntar, que você julga assim que é bem importante assim para as pessoas? O que faltou aí? Deixa eu fazer uma última pergunta, por exemplo. Claro. Se eu quero fazer uma... as dúvidas que eu tinha, eu consegui esclarecer por enquanto. Se eu quero escrever alguma coisa, eu posso usar um pseudônimo e me identificar para o Percê? Sim. Na verdade, é muito comum. Assim, o cadastro que você vai fazer na nossa plataforma, a gente recomenda que você use o seu nome de registro, o seu nome normal, né? Agora, esse cadastro, ele é um cadastro só nosso, só da Percê, ele não é visível para o comprador, para o leitor que está buscando os livros na plataforma. Na hora que você for publicar o seu livro, você vai usar o nome que você quiser, porque às vezes eu posso, em vez de usar o nome Antônio Hércules Júnior, eu quero usar só o nome Hércules. Não tem um problema, ou só Antônio, ou só Júnior. Essa decisão é do autor. Ou eu posso dar um pseudônimo, quero usar um nome fantasia que eu uso para publicar os meus livros. Para nós, isso é transparente, não tem nenhum problema. O importante é que o cadastro dele seja feito no nome de registro, porque lá ele vai colocar o CPF dele, ele vai ter que colocar alguns dados. É importante a gente ter essas informações, porque também é uma forma de ter segurança nossa e do próprio autor ter segurança. Mas isso é um cadastro interno, é nosso. Não tem nada a ver com o que vai aparecer na página da nossa plataforma. Tá, obrigada, Antônio. Inclusive, o registro, quando é feito o registro do ISBN e da ficha catalográfica, o autor não precisa usar o nome real dele, ele pode usar o pseudônimo, sem nenhum problema. Depois, é óbvio, em algum momento lá, quando ele for, se ele tiver alguma questão que ele vai ter que discutir, ele vai ter que comprovar que aquele pseudônimo é dele. Então, assim, a gente recomenda que na hora que você for fazer o seu registro de direito autoral, que é o que realmente te dá segurança sobre o conteúdo, você use o seu nome real, porque
isso também não vai ser público, isso vai estar guardado lá e ninguém vai ficar sabendo disso. Agora, na hora que você vai fazer o seu ISBN e a ficha catalográfica, você pode usar seu nome sem nenhum problema. Isso é transparente sem problema. Uma coisa que talvez seja importante é assim, tudo isso que a gente está falando, ele para nós, principalmente, é muito simples, mas as pessoas podem ter um grau de dificuldade ao fazer o processo e ao entrar e tudo mais, a tentar fazer isso. E a gente eu passei para a Suzete os nossos contatos e tudo mais, a gente pode deixar aqui. A gente está o tempo inteiro disponível para as pessoas, para auxiliar as pessoas a tirar dúvida não só sobre o processo de publicação, mas esse tipo de dúvida mesmo que a gente está tirando aqui. Mas será que eu preciso fazer o ISBN no meu livro agora? Eu estou sem grana, eu queria fazer mais para frente. Para publicar e vender na PC, não precisa. Você pode publicar o seu livro e depois, para frente, você faz o ISBN. Mas eu não tenho dinheiro agora para fazer uma capa, contratar um design para fazer uma capa bonita para o meu livro. A plataforma permite que você monte uma capa através de templates. Não é a melhor capa do mundo, óbvio que não, porque tem as restrições dos templates, né? Mas você consegue ter uma capa bacana para o seu livro. Consegue colocar a sua foto lá na contracapa, colocar o seu currículo, consegue fazer tudo que você faz. Mas não vai ter uma ilustração maravilhosa. Se você tiver ilustração, você consegue subir essa ilustração e colocar lá na capa do seu livro. Né? Sim. E depois também, como ele é um livro vivo, né, você pode ir mudando. Muitos autores fazem isso. Eles começam e depois vão melhorando o livro. À medida que vai entrando uma grana, ou à medida que vai tendo condições, ele vai contratando um design por conta e sobe o livro lá, ou contrata a per se para fazer isso. Para nós, isso é transparente. A gente oferece todos os serviços que são de publicação, mas não existe nenhuma obrigatoriedade de quem está publicando na plataforma utilizar os nossos serviços. Ele pode ele mesmo fazer, que é o que a gente, na verdade, espera que seja feito, que ele faça, ou ele pode pedir para um amigo, para um filho, para alguém. Ok, para nós é transparente. Ô, Antônio, se eu sou um ilustrador, na realidade eu sou mesmo, tá? Mas assim, vamos supor que eu quero vender esse meu trabalho. Eu tenho algum local na sua plataforma que, de repente, eu possa oferecer isso? Vocês têm algum espaço, assim, para terceirizar esse tipo de trabalho? Não, só por curiosidade mesmo. Na plataforma, não. Mas o que a gente normalmente faz a gente tem sempre porque, por exemplo, ilustração é um serviço que a gente a per se não faz, não presta. Então, a ilustração, muita gente pergunta, eu queria... Você tem um ilustrador para indicar? A gente tem um banco de ilustradores e a gente diz, tem esses daqui, a gente recomenda que você entre lá no site dele, veja a ilustração, veja o tipo de ilustração, o portfólio dele e tal, vê aquele que você se adapta e você decide com quem você vai trabalhar. Essa questão de ilustração tem muito assim, tem que ter uma afinidade entre quem está fazendo o texto e criou a história e o ilustrador, porque senão acaba... É muito pessoal, né? Acaba... Muito pessoal. A Suzete fez um livro com ilustração das crianças. Quer dizer, a ilustração é simples, a ilustração de uma criança. Mas aquilo ali certamente teve muito mais significado para aquela criança e para as pessoas que estão envolvidas com ela, do que se fosse uma outra pessoa que tivesse feito. A gente tem alguns livros que são publicados pelos pais de histórias que os filhos desenharam, que os filhos fizeram. Olha só. Então, assim, a plataforma ela se dispõe para muitas coisas, não necessariamente
para uma coisa só, né? Então, desde livro técnico até esse tipo de livro. O livro que eu montei com uma história criada pelo meu filho, ele ilustrou, os desenhos são simples, porque é uma criança, mas ele que fez. E aí eu consigo... E eu quero um só, para aquela ocasião e acabou. Ok. Eu compro um, dou para ele de presente. Aqui é seu livro. Daqui 20 anos ele vai ter um livro que ele fez, entendeu? Que foi dele. Interessante. Pois é, gente. Ele compra um, ele pode divulgar, falar para o avô, porque o avô vai comprar com certeza. A madrinha, né? A madrinha. Mas é isso, ele virou um autor. E ele é um autor. Não tem como dizer que não é. Que bacana. E realmente tem muita gente que não sabe disso, né? E isso também é um incentivo, sim, né? Que foi a primeira pergunta que a Otília fez lá no começo, né, Otília? Que ela falou, qual que é o incentivo, né, disso nas escolas, né? Total, né? Na minha visão, muito, porque antes para você publicar um livro, eram muitas barreiras, né? Hoje em dia a coisa está muito mais fácil, né? A facilidade, né, é incomparável, né? Sim. E eu acho que é importante ter isso em mente, quer dizer, a gente, apesar de ser uma empresa, a gente busca ganhar dinheiro, óbvio, senão a gente não fica vivo, né? Mas tem um negócio dentro do nosso processo que é um negócio público, né? Porque assim, é a possibilidade de você publicar um livro. Você pode não vender nenhum livro, mas você vai poder dizer para todo mundo que você tem um livro publicado e que esse livro está publicado na Per-Se, na Amazon, no Submarino. Eu posso colocar no meu Lattes? Sim, pode colocar no seu Lattes, sem dúvida, sem dúvida. Muitos professores... Olha, que dica boa! Muitos professores juntam, criam uma coletânea de textos, ou sobre um assunto específico, ou sobre mais aberto, um tema mais aberto, e depois usam isso como evolução funcional. Sim, é um negócio. Olá, gente. Evolução funcional. Tem isso muito, assim. Ou então, é a palavra da vez. Ou então a pessoa fez uma defesa de tese no seu MBA, ou também, né? na sua graduação mesmo, e transforma aquilo num livro. Né? Sim. Eu posso especificar, eu quero a minha capa assim, 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 por exemplo. Eu criar todas as letras douradas, enfim. Eu posso... Você padrão ali. Você pode desenhar a capa que você quiser. Algumas coisas que as gráficas fazem, a gente, por ser muito... é um processo que tem que ser muito mais simplificado. Eu não tenho condição de ter uma variedade muito grande de alternativas, de papel, de formatos e tudo mais, porque senão eu não consigo ter as gráficas que façam isso para um exemplar. Para muitos exemplares, qualquer gráfica faz. Mas para um exemplar, as gráficas também restringem as opções. Então, eu não consigo ter muita opção. Com formato, com paleta de cores. Você, mas eu queria uma cor Pantone, uma cor especial. Eu não consigo fazer cor especial na impressão digital. Eu não consigo... Dourado esquece, né? Dourado eu não consigo. Aí, o que consegue é um amarelo, mas tem que estar ali na quadricromia. Ali. Isso, aí não tem jeito, entendeu? Porque abre muito o leque, aí as gráficas não conseguem dar conta disso para produzir um exemplar. Sempre pensando que o nosso modelo é a produção de um exemplar. Então, assim, na hora que você complica muito isso, ou ele fica absurdamente caro, que aí você não vai conseguir vender aquilo, e não faz nenhum sentido, tá lá, ou as gráficas não vão fazer, simplesmente eles vão dizer, não, isso para nós eu vou ter que fazer 100 para tirar um bom, entendeu? Aí não dá.
O Antônio, tem um máximo, não, digo assim, ó, tem um limite, vamos supor, eu quero 10 mil exemplares, vocês fazem também? Sim. Ok. Vou arrumar uma gráfica que faça 10 mil exemplares, Entendi. tem várias. Uma tiragem. Para qualquer tiragem, a partir de um exemplar, qualquer tiragem Tá. A gente consegue fazer, sem nenhum problema. Eu acho que eu não. Acho que a gente já tirou todas as dúvidas aqui. O pessoal aí não perguntou nada. Suzete. Boa noite, gente. O pessoal está gostando, tudo, mas não perguntaram nada, assim, a não ser o endereço e tal, que eu coloquei aqui, né, Nana? Todo mundo já está escrevendo os livros, gente, vocês estão entendendo. Mas tem uma autora aí no... tem a escritora Márcia Pita, que está assistindo a gente e que vai estar com a gente depois de amanhã. Não, semana que vem. Semana que vem a Márcia vai estar. A Márcia, ela trabalhou na formação, né, de orientadora de sala de leitura, então, assim, ela se interessa muito por esse assunto, por conta dela ser escritora e por ser formadora também, né? Então, ela quis assistir para poder ver como que... eu vi que eu não conhecia. Eu acho que é importante, porque esse é um calcanhar de Aquiles de todas as gráficas de todos os autores, que é a questão da transparência nos direitos autorais, né? Sim, ela tem muita preocupação com isso. Né? A gente ouve muito dos autores reclamações sobre eles não se sentem como é que eu posso dizer? Eles não sentem que estão sendo transparentes com eles na prestação de contas quando os livros deles são vendidos pela maioria das editoras, de um modo geral, né? Agora, no nosso modelo de negócio, é um pouco diferente, porque como é tudo online, à medida que os livros vão sendo vendidos, imediatamente isso aparece numa área que a gente chama de meu per se. Então, assim, na hora que o autor faz o cadastro, automaticamente ele cria dentro do sistema uma área que chama meu per se, que é a área do autor, né? Ali nesse meu per se vai ter todos os royalties que ele tem direito, vai ter todas as obras que ele publicou, vai ter o cadastro dele, vai ter uma série de informações, tudo relacionadas a ele. Então, cada vez que é vendido um livro na plataforma, entra um crédito para ele lá de royalties. Então, ele consegue acompanhar praticamente o tempo inteiro como é que está as vendas dos livros dele, quanto ele tem de royalties para receber, e aí aquele dinheiro é dele. E ele pode resgatar a hora que ele quiser, o momento que ele quiser. Ele vai ficando, aquela contabilidade vai correndo ali na plataforma, mas ele pode resgatar assim que ele achar que vale a pena. Uhum. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns. Eu tenho mais 3 projetos que eu participei, né, de plataforma de autopublicação. Está aqui, ó. Isso aqui foi na Bienal de 2018. Ok? Não sei se é que está tão difícil para mim esse negócio da câmera, gente, desculpa. Né? Esse daqui foi na sala de aula, né, que eu produzi com ilustração de criança e tal. Que foi com criança de 5 anos de idade. Né? Eu fui a professora escriba. E foi na plataforma de autopublicação que eu consegui realizar, né, esse projeto, que deixou muitas crianças com autoestima lá em cima e que fez com que elas terminassem o ensino infantil num contato muito grande com a escrita e com a leitura, muito incentivadas para seguir em frente, né?
E esse mesmo trabalho eu também fiz no ensino fundamental, depois eu fiz na universidade, e eu acho que esse trabalho ele acaba contribuindo muito para essa formação. Então, é isso. Tem alguém aqui perguntando um negócio aqui. Peraí, deixa eu ver. Ah lá. Comentário André, usar a plataforma para coletivo, produzido por alunos em sala de aula. Ela quer que faz essa... Na verdade, você fez isso, né, Suzete? A gente tem um projeto, eu já tinha falado há pouco, a gente tem um projeto chamado Incipere, para as escolas, onde o professor estimulando os alunos e coletando esse conteúdo, a gente consegue transformar isso num livro, colocar um ISBN nisso e disponibilizar na plataforma um livro para que os alunos possam ver isso e ter isso em mãos. A Suzete fez isso com os alunos dela, a gente fez isso, tem outras escolas que fizeram isso, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados também, e também não só com crianças, mas também com jovens adultos, né, com o curso para jovens adultos, estimulando as pessoas a escreverem e transformando isso num livro no final do curso. Assim, eu me lembro em 2018, na Bienal de 2018, havia uma escola, só não me lembro qual era a escola, de EJA, sim, que estava lançando o livro. Sim. Foi bem bacana, eu me lembro. Então, existiam vários projetos de professores, e muitos professores ali que passeavam pela Bienal deram uma parada para conversar com a gente, inclusive a imprensa jovem, né, da SME acabou lá entrevistando as pessoas. Então, assim, foi bem bacana, foi bem interativo, e na parte de educação eu acho que contribui bastante. Peraí, que a Márcia tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Então, como conseguir registro de direito autoral via internet, né? Assim, que eu saiba, você consegue fazer isso, porque o registro de direito autoral hoje no Brasil, o mais barato é você fazer isso através da Fundação Biblioteca Nacional. Me parece que hoje não, amanhã, a CBL também vai lançar uma plataforma, a Câmara Brasileira do Livro vai lançar uma plataforma para registro de direito autoral. Então, você vai ter a Fundação Biblioteca Nacional e a Câmara Brasileira do Livro fazendo o registro de direito autoral. A gente não conhece essa plataforma da CBL ainda, então, amanhã a gente vai ter conhecimento disso, para saber se ela pode ser feita online, via internet, como a Márcia está perguntando. Mas a da Fundação Biblioteca Nacional, você tem que mandar o conteúdo para eles. De alguma forma, você tem que mandar o conteúdo impresso para eles. Não existe a possibilidade de você fazer só o upload do conteúdo e aí, a partir daí, eles fazerem o registro. Agora, tem várias outras formas de você fazer o registro de direito autoral, só que mais caras. Você pode usar até mesmo o cartório da esquina para fazer isso, porque o registro de direito autoral, na verdade, algum lugar que você vai lá e deposita o seu conteúdo, dizendo assim, esse conteúdo é meu, então eu estou registrando aqui que esse conteúdo que está aqui é meu. Se o dia de amanhã houver um questionamento sobre isso, você vai ter que ir lá buscar um certificado desse registro e dizer assim, que no dia tal hora, eu fiz o registro desse conteúdo, ele é meu, está aqui. E na justiça, infelizmente, o que vai acontecer quem registrou primeiro o conteúdo é o dono do conteúdo. Então, se você registrou ele é seu. Você pode fazer isso no cartório. Tem algumas pessoas, alguns autores, que criativamente fazem o seguinte: eles imprimem o miolo do seu livro, o conteúdo, enfiam no envelope desses de SEDEX, despacha aquele envelope para si mesmo,
e fica com aquilo guardado, porque se o dia de amanhã tiver algum problema, ele tem como comprovar que ele postou aquilo numa data e que aquilo está com ele já desde algum tempo, desde que aquele envelope não tenha sido aberto. Então, um envelope lacrado e ficou com ele, o risco que ele corre é o risco de todo esse tipo de coisa, que é, com o passar do tempo, a etiqueta vai sumindo, as coisas vão desaparecendo, você perde aquilo e você perdeu como comprovar o registro do direito autoral. Por isso é melhor você fazer isso. E o jeito, hoje em dia, mais barato de você fazer isso é pela Fundação Biblioteca Nacional. É muito barato para você fazer isso e você fica garantido, porque aí você fica mais tranquilo para passar isso para as outras pessoas lerem. Porque, assim, o processo de produção de um livro, ele pode ter muitas etapas e muitas mãos envolvidas, né? Então, por exemplo, é que a gente pulou algumas etapas e eu acho que talvez não fizesse muito sentido isso aqui. Mas, por exemplo, tem uma figura dentro desse mundo literário que pode fazer, por exemplo, a leitura crítica do seu livro. Não é o cara que faz a revisão, mas é o cara que faz a leitura crítica. Ele vai ler o seu livro e vai dizer assim, puxa, olha, se você melhorasse aqui, o seu livro ia ficar mais fluido, ia ficar mais fácil de ler e assim por diante. Algumas pessoas, para fugirem do custo de ter pagar para uma pessoa fazer isso, o que elas fazem? Elas pegam esse conteúdo e mandam para várias pessoas conhecidas para lerem isso e palpitarem sobre o conteúdo. Ou publicam num blog, numa plataforma online, aberto para as pessoas em geral, para que elas façam críticas daquele conteúdo. E aí, ela está abrindo o conteúdo dela. Então, quando você vai fazer isso, o recomendável é que você antes tenha feito o registro de direito autoral, porque se alguém pode copiar um pedaço de conteúdo, um pouco, ou ele todo, sei lá. E aí você vai ficar muito chateado com isso. É melhor você ter feito o registro de direito autoral antes. Até mesmo, você vai ficar muito mais tranquilo para liberar esse conteúdo para várias pessoas não usuárias. Bom, estou esperando, só vou dar uma esperadinha aqui para a Eliane voltou, né? Por incrível que pareça, já são quase 8h30. Parece, a gente falou, talvez não tenha se esgotado todas as questões, né? Uhum. A Márcia está agradecendo aqui, né? E a gente que agradece, Márcia, sua presença maravilhosa. Você é um espetáculo de pessoa, de tudo, né? Você sabe que eu gosto muito de você, te respeito muito, gosto da sua escrita, gosto dos seus livros, adorei trabalhar com você, então sou suspeita, sou aqui, puxa saco da Márcia. Bom, então, e aí a gente agradece a presença, né, das pessoas e tal. Espero que a gente tenha conseguido aí tirar um pouco das dúvidas que as pessoas têm com relação à autopublicação, que realmente isso tenha contribuído, né, para que todos possam se arriscar no mundo da literatura, se arriscar no mundo da produção da escrita criativa, né, do leitor apaixonado. Então, assim, a ideia é essa, né, que a gente leve esse mundo maravilhoso para a nossa sociedade, que hoje está tão triste, tão apagada. Então é isso, porque a literatura ela sempre traz uma luz diferente, uma coisa maior, um sonho a mais. E é isso que a gente gostaria de estar deixando aqui para vocês. Tá bom? E assim, eu achei... Tem um amigo nosso que está aqui, que gostou também, né, da ferramenta para estimular os alunos na escola, e eu vou falar para ele que realmente eu já experimentei a ferramenta das plataformas de autopublicação, dessa e de outras, e eu vou dizer para vocês que é uma ferramenta que realmente nos ajuda muito, muito mesmo.
para estimular nossos alunos. Ajuda bastante. Não só os alunos, mas o professor também, porque a gente fica muito orgulhoso de saber que nós conseguimos fazer alguma coisa pelos nossos alunos, porque nós somos professores e o nosso objetivo é formar nossos alunos da melhor forma possível, né? E quando a gente consegue produzir, ou então quando a gente consegue estimular que eles ousem na produção, na escrita, na leitura, que eles se apaixonem, a gente também se apaixona mais ainda, né? Porque a gente se sente estimulado, se sente valorizado. Então, é isso. Eu fico muito feliz, viu? De ter tido essa oportunidade hoje, de ter essa conversa. Agradeço o Antônio. E assim, agradeço, e ele sabe também, eu agradeço também pelas outras oportunidades, né, que eu tive também quando publiquei os meus projetos, porque eu tive muita ajuda, muita mesmo, e por isso que eu quis compartilhar com as pessoas, porque até então eu não tinha conseguido fazer nada disso. E, de repente, eu tive essa oportunidade. Então, como eu tive essa oportunidade, eu quero que os meus colegas, os meus alunos, os meus amigos, todos aqueles que puderem estar com a gente, puderem ver isso, possam também usufruir da mesma oportunidade que eu tive. Muito obrigada. Eu gostaria que a Maria Tília falasse alguma coisa, depois a dona Eliana. Tudo bem? Eu quero agradecer ao Antônio, a Suzete, a Eliana, são parceiros dessa jornada. Entrou um parceiro nosso também, o Fernando, que é outro coordenador. E agradecer que é uma oportunidade a mais que a gente tem, uma facilidade de estar trazendo para o chão da sala de aula escritores que estão escondidos, invisíveis. Então, essa é uma grande oportunidade. Obrigada, Antônio, que a gente possa se rever mais vezes. Obrigada, Suzete. Tchau, tchau. Eu também queria agradecer o Antônio, eu acho que as duas aí já falaram tudo, né, Antônio? Não sobrou nada para mim aqui, mas... Muito obrigada, queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui na live, e é isso. Adorei. O que eu queria dizer que para as nossas escolas, o projeto da produção, né, o projeto que foi oferecido, é bastante importante, bacana, e vai dar muita oportunidade para os nossos alunos, como a Tília falou, né? Trazer para a luz aqueles que estavam na escuridão, ou então aqueles que não eram vistos, não é mesmo? E pode falar. Eu queria agradecer também a oportunidade de poder apresentar a PERSE para as pessoas, a vocês e para mais pessoas. Nos colocar à disposição, independente de se vai publicar o livro conosco ou não, todas essas dúvidas, uma boa parte delas estão lá na nossa plataforma. Tem uma área lá que chama Dúvidas mesmo, e lá tem muitas, em forma de pergunta e resposta, tem várias questões lá que podem auxiliar. E, independente de qualquer coisa, tem os nossos contatos aí. A gente faz isso o tempo inteiro, orientar as pessoas, e às vezes as pessoas não publicam necessariamente conosco, mas a orientação ela é universal e a gente vai fazer independente de qualquer coisa. E colocar à disposição das escolas o projeto ICIPRI, que a gente gosta muito desse projeto, porque ele é um projeto que a gente percebe a felicidade das crianças, a felicidade das pessoas, eu falo criança, mas na verdade dos adultos também, quando participam desse projeto, é muito bacana, e isso é muito gratificante para a gente também. Por isso a gente investe recursos nesses projetos, porque a parte de diagramação fica toda por nossa conta, o ISBN é por nossa conta, e ele tem um custo. O ISBN, seja para quem for, para nós ou para o autor, ele vai
isso tem um custo, e a gente banca isso porque a gente realmente acredita que esse é um futuro, e que a gente está plantando uma sementinha que lá na frente a gente vai colher o fruto, ou outros concorrentes nossos, ou outras do mercado editorial vão... Mas, ok, a gente está estimulando um autor, um leitor, se não vai virar um autor, que seja um leitor e que aquilo sirva para ele estimulá-lo a buscar conteúdos, buscar leitura, buscar coisas que é o nosso mercado. Nós temos que fazer também esse papel de estimular o mercado, não tem jeito. Então tá, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite, Antônio. Boa noite. Obrigada, Antônio. Muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.